Gravação iniciada. Bom, pessoal, então agora a gente vai retomar para fazer uns itens que estão pendentes das pautas de ontem e um da manhã de hoje. Então, começando, item 31, que seria da pauta de ontem, eu acho de anteontem, talvez, pautas anteriores, item 31 da pauta, Carvoeira Cristo Real, processo número 10.218.720.014, relatoria do Dr. Rafael, depósito bancário de origem não comprovada na matéria. Então, doutor Rafael, item 31 da pauta em apreciação, Carvoeira Cristo Real. Vamos lá, presidente. Trato presente de análise de voluntário interposto em face de acordo de primeira instância que considerou a impugnação procedente em parte, tendo por resultado o crédito tributário mantido em parte. Então, lavado de autos de infração, que a fiscalização arbitrou o lucro com base na receita bruta conhecida e informada da DPJ e na receita omitida da venda de produtos de fabricação própria. E resignado o contribuinte apresentou impugnação, aduzindo em síntese que a auditoria tomou por base, além das notas fiscais de entrada, comprovantes de pagamento e folhas do razão. Documentos esses que em nenhum momento a impugnante teve vistas e não sabe sequer de sua veracidade. Se lhe fosse apresentados tais comprovantes, poderia verificar seu livro caixa. O auto foi lavado por autoridade fiscal da cidade de Belém, sendo que o sujeito passivo se encontra no município de Rondon do Pará, seria a competência da DRF Marabá. Na ausência de escrituração do livro caixa, poderia o fisco proceder no arbitramento para fins de cálculo do IRPJ, mas não precisa dar um prazo razoável a possibilidade do contribuinte de escriturar o seu livro caixa. Fato que a empresa solicitou prazo para apresentação dos livros e documentos, mas no interregno, que vai dessa data até a lavratura dos autos, a fiscalização não procurou a empresa a fim de verificar se a mesma já dispõe de tais livros e documentos. O contribuinte não foi advertido de que após o prazo estabelecido estaria passível de ter seus lucros arbitrados. Quando se analisa superficialmente uma operação de compra e venda de mercadorias, mas se não forem dadas outras informações, não saberá, por exemplo, que valores foram recebidos adiantadamente por conta de vendas de bens ou direitos, os quais seriam computados como receita do mês que se deu faturamento ou entrega do bem. A fiscalizada forneceu à fiscalização os DARFs comprovatórios do pagamento via parcelamento dos tributos, e para se apurar a existência da renda, deve-se avaliar todo o patrimônio durante um lapso de tempo, significando dizer que todas as entradas e saídas devem ser avaliadas. Sobreveio deliberação da autoridade julgadora de primeira instância, consubstanciado no acórdão tal, cujas ementa e decisórios foram assim vazados. Validade do lançamento. É válido o lançamento decorrente de procedimento fiscal instaurado ou desenvolvido com observância dos preceitos normativos em vigor. Cerceamento do direito de defesa, inexistência. Não há que se falar de cerceamento do direito de defesa antes de iniciar o prazo para a impugnação do lançamento. Haja visto que no decurso da ação fiscal não existe litígio ao contraditório. Arbitramento do lucro. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte optante da tributação com base no presumido não apresentar livres documentos de sua escrituração. Parcelamento de débitos em data anterior ao início da ação fiscal. Comprovado nos autos que o crédito lançado de ofício já havia sido parcelado em parte, em data anterior à data do início da ação fiscal, referida parcela deve ser exonerada do auto de infração. CCL por fins de decorrência, então a impugnação foi procedente em parte para exonerar parte dos débitos que haviam sido objeto de parcelamento. E resignado o contribuinte apresenta o voluntário e, em síntese, afirma que houve infração à tipicidade, vez que a fiscalização não se cingiu aos limites do artigo 284 do RIR 99. 2. Pugna pela nulidade do acórdão de primeira instância e consequente retorno do processo, vez que esta não se manifestou sob a necessidade da adoção do regime de caixa a caracterizar a omissão do deciso de piso. E 3. Sustenta a extinção do crédito tributário pela decadência por infringência do artigo 24 da Lei 11.457, que dispõe que a administração tributária possui prazo de 360 dias para decidir acerca de defesa apresentados pelo contribuinte. É o relatório, presidente. Pessoal, alguma dúvida? Acho que é bem claro aqui o procedimento. Na verdade, doutor Rafael, acho que pode passar o voto. Acho que ninguém tem dúvida. Acho que foi bem claro do que se trata. A questão que o contribuinte discutiu no arbitramento, né, a questão de cerceamento de defesa, mas pode seguir para o voto, por favor. Voto. O voluntário é tempestivo pelo dele com isso. Preliminar de mérito, decadência pelo transcurso do prazo de 360 dias entre a apresentação de impugnação e decisão de primeira instância. Para além da própria recorrente admitir, em relação ao dispositivo, não constar nenhuma norma, nenhum tipo de sanção quando verificado o descumprimento de seus mandamentos, não há mesmo que se falar em decadência após o lançamento tributário.
Ademais, o dispositivo legal não impõe à administração a perda de seu poder e dever de julgar processos administrativos no caso de descuido do prazo impróprio. Pelo exposto nesse tópico, não existe razão recorrente. Mérito. Retorno dos autos à primeira instância para sanar omissão contra a adoção de regime de caixa. A interessada afirma que houve emissão da DRJ quanto ao argumento suscitado em sua impugnação, no que tange a necessidade de adoção do regime de caixa. Na impugnação, afirmou que a admissão do regime para fins de reconhecimento da receita bruta constitui opção do contribuinte, não podendo, portanto, seu auditor fiscal, dentro do mesmo mundo calendário, promover a mudança do regime de caixa por de competência. A autoridade julgadora de piso assim se manifestou no que tange a matéria. Conforme artigo 533 do RIR, abaixo transcrito, que eu me eximi de transcrever, a falta de apresentação de livros e documentos fiscais por si só é suficiente para o arbitramento do lucro. Tal arbitramento se justifica porque, na ausência de livros e documentos, o fisco não tem como apurar o lucro do contribuinte. A impugnante alega que, quando se analisa superficialmente uma operação de compra e venda de mercadorias, mas se não lhe forem dadas outras informações, não se saberá, por exemplo, que valores foram recebidos adiantadamente por conta de vendas de bens ou direitos, os quais seriam computados como receita do mês que se deu o faturamento ou entrega do bem. Contudo, está correta a base de cálculo do arbitramento utilizado pelo autuante, que importa em receita declarada mais receita omitida. Então, se trata aí de duas infrações. O artigo 532, com o caput do artigo tal, determina que a incidência do percentual de arbitramento recairá sobre o somatório das receitas declaradas ou omitidas. O arbitramento do lucro é medida excepcional que só se aplica nas hipóteses elencadas na legislação, como, por exemplo, quando o contribuinte deixe de apresentar à autoridade tributária livros e documentos da escrituração comercial e fiscal ou livro caixa, como é o caso. Como regra, deve-se apurar eventuais tributos devidos de acordo com a opção do contribuinte de tributação por referido ano calendário. Contudo, sendo identificada alguma das hipóteses legais, a apuração pelo lucro arbitrado se torna obrigatória. Demais disso, a opção pelo regime de caixa ou de competência, de conformidade ao parágrafo 4º do artigo 516 do RIR, dar-se-ia com o pagamento da primeira ou única cota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano calendário. No caso, a fiscalização assenta no relatório de fiscalização que, relativamente ao ano calendário de 2003, o contribuinte apresentou a DIPJ na forma do lucro presumido, porém não apresentou o DCTF dos trimestres do ano calendário, nem tampouco pagou os tributos informados da DPJ, fato que não foi rechaçado pelo interessado na impugnação nem no voluntário. É dizer, não houve opção alguma do contribuinte quanto ao seu regime de reconhecimento de receitas. Pelo exposto, não tendo havido omissão na autoridade julgadora de piso, que foi pela procedência do arbitramento do lucro, e não havendo que se falar em opção do contribuinte pelo regime de reconhecimento de receita bruta, em face da excepcionalidade desse arbitramento, nesse tópico não assiste razão recorrente. Ofensa ao artigo 284 do RIR 99. A recorrente afirma que a auditora fiscal fez constar no relatório de fiscalização que, em decorrência da falta de apresentação dos livros contábeis e fiscais, configurou sua ocorrência da hipótese de arbitramento de lucro previsto no artigo 47 da Lei 8981. Artigo 1º da Lei 9430, inciso 3 do artigo 530, do RIR 99, para em seguida deduzir que constata-se que a auditora fiscal realizou o arbitramento sem seguir as determinações contidas no artigo 284 do RIR 99, de maneira totalmente equivocada e ilegal. A argumentação não merece prosperar. Referido ao artigo 284 se encontra no livro 2 do título 4 do subtítulo 3, lucro real do RIR 99, nada tendo que ver com os dispositivos invocados pela fiscalização, respeitantes ao subtítulo 5, lucro arbitrado. Pelo exposto, nesse tópico não assiste razão recorrente. Conclusão, por todo exposto, conheço do voluntário, afasta preliminar e no mérito nego o provimento. É o voto, presidente. O áudio, Heitor. Alguma dúvida adicional, pessoal? Não. Então, acho que eu vou passar a votação. A doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Eu acompanho o relator também. Doutor Lisandro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas. Acompanho, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Com o relator também, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, ficou se afastar preliminar de nulidade e no mérito negar provimento ao recurso. Isso foi o item 31. Agora, então, vamos ao próximo, que também é do doutor Rafael. Recorrente é Bússola, Administração e Participações, é o item 32 da pauta. Novamente, mesma matéria. Imposto de renda, depósito bancário de origem não comprovada. Tem um registro de recebimento de memoriais, para quem quiser consultar na pasta. Então, doutor Rafael, item 32,
Bússola, Administração e Participações em Julgamento. Vamos lá. Trata o presidente voluntário interposto em face de acordo de primeira instância que considerou impugnação procedente em parte, tendo por resultado crédito tributário mantido. Foram lavrados autos de infração pertinentes ao OAC 2004, em que, tendo sido intimado o contribuinte a comprovar a origem dos depósitos efetuados de suas contas bancárias, deixou de fazer. E resignado, apresentou impugnação em que argumenta em síntese que 1. Os fatos geradores relativos à competência de janeiro de 2004 não poderiam mais ser objeto de lançamento, haja vista ter-se operado a decadência da pretensão fazendária conforme artigo 150, parágrafo 4 do CTN. 2. A fiscalização adotou o critério de apuração do lucro arbitrado não previsto em lei, porquanto tomou por base tão somente valores dos depósitos bancários. 3. A alegada ausência de apresentação dos livros contábeis prejudica o conhecimento da receita bruta oferida pela empresa e, por consequência, o arbitramento parcial equivocadamente levado a efeito pela fiscalização. Porquanto, se é interesse arbitrar o lucro da impugnante, deveria tal procedimento ter sido realizado sobre todas as receitas do ano de 2004. 4. Ao invés de ter efetuado um arbitramento de lucros parcial, caberia à autoridade fiscal ter optado por uma das seguintes alternativas: ou refazer toda a apuração dos tributos, ou apurar a omissão de receitas mantendo o regime adotado pelo impugnante, no caso, lucro real. 5. Os depósitos bancários, por si só, não se enquadram como uma das possíveis hipóteses que permitem a apuração dos tributos pelo arbitramento, como já afirmado pelo, então, Conselho Contribuinte no acórdão tal. 6. Não foi demonstrado sequer uma singela análise da atividade exercida diversa daquela constante do contrato social vigente durante o ano calendário de 2004. 7. A fiscalização constituiu o débito com base em valores constantes dos extratos bancários cujas nomenclaturas não são suficientes para se afirmar que se tratam de receitas oferidas pela empresa, tais como, cito exemplos, o que evidencia a utilização indevida da presunção. 8. Nesse contexto, arrola, a título exemplificativo, alguns lançamentos constantes dos extratos bancários, relativos às rubricas anteriormente citadas, enfatizando que, à época, a descrição DOC e TED amparava tanto operações provenientes de terceiros, como também transferências entre contas da mesma titularidade. 9. Por uma melhor visualização da questão araventada no que tange às operações realizadas em 2004, elabora um quadro demonstrativo de algumas operações feitas no Banco do Brasil e no Unibanco. 10. Alega inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic sobre débitos tributários. 11. Requer a produção de prova pericial com vista a demonstrar que o lançamento foi efetuado sobre valores que não correspondem a receitas auferidas, arrolando os quesitos que entende necessários. E 12. Na mesma data, os ex-sócios, esses ex-sócios aí, apresentaram defesa, invocando as mesmas razões de fato de direitos aventados pela empresa. 4. Aí sobreveio a deliberação da DRJ, consubstanciado no acórdão tal, que assim decidiu: controle de constitucionalidade de leis ou atos normativos, incompetência do foro administrativo. Responsabilidade dos sócios, prática irregular de atos empresariais, não comprovação do excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, impossibilidade. Então foi exonerada a responsabilidade dos sócios que foram rolados, como a gente viu assim. Pedido de perícia, ônus da prova do contribuinte, fato que independe de conhecimento técnico específico e indeferimento. Deve ser indeferido o pleito de perícia e tenha por objeto suprir o ônus da prova que incumbir a defendente, sobretudo quando a reconstrução do fato controvertido não demandar conhecimentos técnicos específicos. Fato gerador do imposto de renda, período de apuração trimestral, termo inicial da decadência. O fato gerador do imposto de renda apurado trimestralmente ocorre ao final de cada trimestre, porque ele vai falar ali em decadência em relação ao mês de janeiro. Ainda que se trate de presunção legal de omissão de receita por falta de comprovação da origem de depósitos bancários, sendo que a contagem do prazo decadencial somente terá início após o término do prazo para pagamento de imposto apurado em cada trimestre. Depósitos bancários, presunção legal de omissão de receitas. Caracteriza como emissão de receitas os valores creditados em conta de depósito mantido em instituição financeira, em relação aos quais o titular regularmente intimado não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Arbitramento do lucro, falta de apresentação de livros e documentos contábeis. O lucro deve ser arbitrado quando o contribuinte, embora intimado, não apresente à fiscalização livros e documentos contábeis. E reflexo. Então, impugnação procedente em parte, foi para exonerar os sócios de responsabilidade, crédito tributário mantido. E resignado, o contribuinte interpôs voluntário em que repira os argumentos expendidos nos subitens tais desse relatório. Em 11/3/21, apresenta o memorial em que os repete. É o relatório, presidente. Alguma dúvida, pessoal?
a questão de redução de receitas com arbitramento. O contribuinte está alegando até uma questão também de prova, de crédito de mesma titularidade. Mas acho que está bem claro no relatório que se discute aqui. Então, acho que pode passar o voto. Acho que está bem claro aqui. Tem a decadência também que ele alega inicialmente. Então, pode passar o voto. Voto, presidente. O voluntário é tempestivo pelo que dele com isso. Preliminar de mérito, decadência. A autoridade julgadora de piso assim se manifestou no voto condutor do acordo. Eu vou me eximir de leitura e vou passar só os grifos. Não se há de confundir o momento em que se considera receita efetiva ou presumidamente oferida com aquele em que se considera ocorrido o fato gerador do imposto de renda. O fato gerador do imposto ocorre, na verdade, ao final de cada período de apuração, trimestral ou anual, sendo que a contagem da decadência somente se inicia após o vencimento do prazo para pagamento. No caso concreto, o contribuinte foi notificado em 17/2/2009. Logo, o fisco ainda dispõe do direito de lançar o crédito tributário do primeiro trimestre de 2004 até 30/4/2009. Aí eu digo aí que o entendimento antigo está consolidado na doutrina, é o entendimento dessa sessão, conforme jurisprudência recente. Nesse tópico, portanto, não merece prosperar o argumento da recorrente, no sentido de que verifique-se que dentre os supostos fatos geradores apurados pela fiscalização, encontram-se valores sobre os quais já superou a decadência da pretensão fazendária, quais sejam aqueles relativos ao mês de janeiro do ano calendário de 2004, ou seja, ele queria decadência só de um mês aí. Mérito, depósitos bancários. A autoridade julgadora de piso assim se manifestou no voto condutor do acordo. Aí eu negritei as razões de impugnação e grifei os fundamentos do voto condutor na DRJ. Alega o contribuinte, quanto aos lançamentos constantes dos extratos bancários que serviram de base para que se firmasse a presunção de receita omitida, alega a defesa que a nomenclatura dos aludidos lançamentos não seriam suficientes para que a fiscalização afirmasse que se cuidam efetivamente de receitas auferidas. Passa aí a palavra da DRJ. Como se pode constatar, com esteio no preceito supra, a autoridade lançadora apurou os impostos incidentes sobre todas as importâncias acreditadas nas contas correntes de titularidade do contribuinte, mantidas junto às instituições financeiras cuja origem não foi por eles comprovada, mesmo quando formalmente intimado para tal, conforme demonstrado nos termos de intimação de folhas tais e folhas tais. Os valores foram discriminados de forma individualizada nas planilhas tais, pela fiscalização. Releva registrar que dos montantes mensais das receitas presumidamente omitidas, que totalizaram 9 milhões e poucos mil reais, não foram deduzidas quaisquer valores a título de receita declarada. Tendo em vista que na DPJ do ACI 2004, o contribuinte declarou no item 8 da ficha 6A tão somente o valor de 18 mil e poucos reais a título de receita da prestação de serviço. Segue o contribuinte novamente. O contribuinte também argumenta em suas razões que diversos lançamentos considerados pela fiscalização como receitas omitidas seriam, na verdade, meras transferências entre contas da sua titularidade. No entanto, não junta quaisquer documentos que comprovem tais alegações. A jurisprudência administrativa milita nesse mesmo sentido, a autoridade julgadora de primeira instância, já antigo, eu reproduzo o voto do antigo conselho de contribuinte, e nesse tópico, portanto, ao se limitar a recorrente a trazer aos autos tão somente por amostragem prova da imprecisão do lançamento fiscal, não lhe assiste razão. Arbitramento. A autoridade julgadora de piso assim se manifestou. Palavra para a defendente. A defendente assevera que os depósitos bancários de origem não comprovados, por si só, não se enquadram como uma das possíveis hipóteses que permite a apuração dos tributos pelo arbitramento. Vem a DRJ. O contribuinte foi formalmente intimado em 11/9/7 e reintimado em 7/12 a exibir à fiscalização livros e documentos contábeis, bem como alertado em 23/9/8 de que teria o seu lucro arbitrado com base no artigo 533 do RIR, tendo em vista a sua omissão da entrega dos documentos. No entanto, sem qualquer justificativa, não o disponibilizou à autoridade fiscal. Note que tal fato, falta de exibição de livros e documentos contábeis, não foi especificamente contestado pelo contribuinte, pelo que se considera matéria não impugnada. No que tange ao critério de apuração adotado, que segundo a defendente não teria respaldo legal por tomar por base tão somente valores de depósitos bancários, segue a DRJ. Vale repetir, a empresa não apresentou livros e documentos contábeis, nem sequer se defendeu desse fato ela imputado. Quanto ao artigo 6º da Lei 8846, também mencionado pelo impugnante, ressalto que o efeito do preceito somente se aplica aos casos que a fiscalização teve acesso aos livros e documentos que registraram no movimento, o que não ocorreu na espécie. Quanto aos percentuais a serem aplicados, em relação à presunção de receita, a autoridade fiscal diz em seu relatório que, com base no contrato social da empresa e nos dados da ficha 2 da DPJ 2005, o contribuinte está enquadrado no KINAI tal,
que se refere a outros serviços prestados, principalmente às empresas, motivo pelo qual aplicou sobre a receita conhecido o percentual de 38,4%, que é o 32 mais 20%. Malgrado no contrato social original conste objeto social diverso da prestação de serviço, pois somente a partir da primeira alteração contratual, datada de 5/1/2005, é que tal cláusula foi inserida no ato constitutivo, a DPJ 2005, ano calendário 2004, é clara ao corroborar a afirmação da fiscalização. Reproduz-se aí texto de jurisprudência aqui da nossa turma, proferido recentemente pelo doutor Bianca, que cai como luva à mão no caso presente, em relação à possibilidade de uma omissão de receita servir como base ao arbitramento. Eu vou me escusar de ler, mas ele está como suporte aí. Quanto aos percentuais a serem aplicados de acordo com a atividade exercida pelo contribuinte, este alega que a fiscalização não demonstrou sequer ter procedido a uma singela análise da atividade exercida pela recorrente, com base no contrato social vigente à época dos supostos fatos geradores. Não é o que se vê do termo complementar à descrição dos fatos, anexo do auto de infração, e folhas tais, conforme mencionado pela autoridade julgadora de piso. Tendo em vista o seu ramo de atividade, conforme expresso em contrato social e na DPJ 2005, apresentado na ficha 2, dados cadastrais, Código da Atividade Econômica, KNAI Fiscal 7499, outros serviços prestados. Ou seja, foi levado em conta também a atividade prestada pelo contribuinte. Então, pelo exposto nesse tópico, não assiste razão à recorrente, pois, como visto, não se pode concordar com seus argumentos no sentido de que foi ilegal e incorreto o critério adotado pela fiscalização para fins de apuração do pretenso crédito tributário, vez que a autuação obedeceu aos preceitos legais e o contrato social não foi analisado, pois que ainda que este documento não deixe certeza cristalina sobre a natureza de sua atividade, a ficha cadastral da DPJ e a única receita nela declarada vão no sentido de que exerce a de prestação de serviço. Requerimento de perícia. A autoridade julgadora de piso assim se manifestou. Seria no mínimo ilógico subverter o objeto da prova pericial a pretexto de se suprir o ônus probante que incumbe a defesa. Em caso, a simples prova documental seria suficiente para demonstrar a veracidade das alegações do defendente. Ademais, a admissão da prova pericial somente tem cabimento quando a reconstrução do fato controvertido, por sua própria natureza, requerer conhecimento técnico específico. Esse entendimento vem consagrado na jurisprudência administrativa e na doutrina, que eu menciono aí. 20. No caso, o pleito da recorrente é prescindível, pelo que se indefere o pedido de perícia, dado que se cinge a quesitos que não demandam nada além do conhecimento da matéria tributária e que já poderiam ser devidamente comprovados, como se vê. Então a gente vê aí o que ele requer ao perito, que é verificar os fatos geradores que ensejaram aí a formulação do DPJ, a fiscalização, uma análise aí dos extratos que ele poderia ter trazido, o uso de esclarecimentos que eventualmente se faça necessário, ou seja, nada demandava aí uma análise que não pudesse ser feita de acordo com o juntado de documentos. Então, conclusão, por todo exposto, conheço do voluntário, rejeito a questão preliminar e no mérito nego-lhe provimento. É o voto, presidente. Eu só fiquei com dúvida que eu não sei. Esse posicionamento da decadência aqui do prazo de vencimento, eu não sei se é o que se adota aqui, não. Até você queria até que vocês vissem. Porque pelo que está vendo aqui, tem um problema aqui que é o seguinte: está se usando 154, a DRJ usou aquela tese de que só começa a contar o prazo do vencimento do tributo. Tá? Esse acórdão que o doutor Rafael trouxe, na verdade, é um acórdão de prescrição. O controle já alegou prescrição naqueles autos lá. Mas eu não sei se aqui a gente conta do prazo de vencimento, não. Porque o que aconteceu? Ele está alegando que no mês de janeiro... O auto foi cientificado em 2 de 2009. Né? Então, na verdade, só estaria realmente salvo da decadência o mês de janeiro se você contar do vencimento do tributo. Se você contar do fato gerador efetivo, 254, o de janeiro estaria decaído. Quando ele lança. Fevereiro em diante, não. Não está em questão, sabe por quê? Porque o que ele alega ali, na verdade, não é nem pelo mês, é porque a apuração é trimestral. Então, ele considerou que, ainda que a omissão de receita dos depósitos ele faz janeiro, fevereiro e março, o fato gerador ele ocorre ao final do trimestre. E com base no 31 de março, ainda que o pagamento não seja posterior, ele está considerando a ocorrência do fato gerador
ao final do trimestre. É por isso que não pega o mês de janeiro de mas então tem que escrever isso no voto. Mas eu vi lá, eu acho que ele faz as duas considerações, mas ele assim, fala do fato trimestral. Porque acho que a gente está se atendo aqui ao tese da DRJ, né, no voto vencedor. Foi por isso que eu estou dizendo. Entendeu? Porque não precisaria usar, na verdade, a questão do vencimento se fosse essa argumentação. Foi esse o fato gerador e ponto. Para que se usou o vencimento aqui? Entendeu o problema? Minha questão é a seguinte: a gente não usa essa questão do vencimento do prazo de pagamento. Aqui, eu acho que não usa. Vamos supor, 31 de 12 de 2004, vamos supor que fosse um lucro real anual. A gente diria que era 31 de 12 de 2009. A DRJ, ela usa o pagamento e aí depois diz, olha, mas o fato gerador era trimestral efetivamente. Se eu efetivamente aceder essa posição da DRJ, eu vou ter que, em algum julgamento futuro, quando tiver um pagamento, algum tributo lá de janeiro, eu vou ter que dizer que não está decaído. Eu acho que a gente não vota assim. Entendeu? Entendi, presidente. Porque, olha só, ela diz o seguinte, ok, doutor Giovanna está dizendo isso, ó, o fato de ela ocorrer, na verdade, ao final de apuração, ok, não estou com dúvida disso. Mas aí ela vem com um adendo que eu não acho que não é o nosso atendimento aqui, pelo menos eu acho que eu nunca votei assim. Sendo que a contagem da decadência somente se inicia após o vencimento do prazo para pagamento. Esse final aqui eu acho que a gente não vota assim. A gente pode, de repente, fazer só uma ressalva, talvez, não sei se o conselheiro Rafael concorda em ressalvar isso, dizer que não houve decadência em absoluto por conta da apuração trimestral, ou seja, teria até o 31 de março de 2009. Isso. Aí tem que falar 31 de março, é isso mesmo. E aí abandona, porque aí a gente pode até enfrentar essa questão no outro processo, mas para não ter divergência aqui, não sei se o conselheiro Rafael concordaria. Concordo. Entendeu, Rafael? Porque assim, não sei se você defende essa tese da DRJ, não tem problema nenhum. A gente tem que voltar pelas conclusões aqui, e se está vencedora a conclusão, você vai dizer, olha, ainda que eu não concorde com as conclusões do colegiado, o colegiado entende, aí seria 31/3 e ainda assim não estaria decaído. Mas aí, do jeito que está, eu estou me sentindo que eu estou acedendo esse posicionamento do 30/4, que eu acho que não é o nosso, pelo menos não é o meu. Eu nunca votei com prazo de pagamento. Nesse caso, do 150, eu aplico o fato gerador. 31/12, 31/3 aqui nesse caso, não iria para 30/4. Entendeu? Concordo, presidente, concordo com a doutora Giovanna. Tá bom, então o Rafael, acho que então ele concordou, João, acho que em mudar para 31 de março. Dizer, olha, eu concordo com a parte inicial da fundamentação da RJ, então não seria 30/4, seria 31/3, mas ainda assim o lançamento foi em 17/2 de 2009, não estaria decaído. Entendeu? Foi só isso que eu quis dizer. Porque eu não vi. A gente não faz ressalva, a gente não dá esse mês, pelo menos eu não dou. Eu não sei, aí teria que votar no colegiado se alguém adotar essa tese. Eu acho que a gente, na verdade, porque ele falou disso para a prescrição também, aquele processo da 1302 lá, eu não sei se tem alguma diferença, não vi também esse voto da prescrição. A gente ainda olha do fato gerador, né? Do fato gerador. Entendeu? Por isso caiu em 30/4, entendeu, Giovanna? Porque, na verdade, ele deu o 31/3 mais o mês de pagamento. Ele teria até o fim do mês seguinte para pagar. Para o nosso entendimento aqui, a gente acabaria em 31/3. Não é que vai estar decaído, mas é que aí fica esse problema. Estaria se fosse 31/12, efetivamente. Isso que eu quis dizer com janeiro, entendeu? Porque se eu fizer esse entendimento aqui, todo fato de eu tiver em janeiro, eu vou dizer, não, mas esse aí não está decaído. Porque, na verdade, de alguma coisa tem em janeiro, 31/12 era apuração. É só isso que eu acho que é o único ponto que eu também vi assim, de detalhe. Porque eu sei que existe esse planejamento, eu nunca adotei ele aqui de data de pagamento, como diz a COB, para contar o prazo da decadência. Eu sempre conto o fato gerador, que é o que você tem. Mas é isso, então, é só isso que eu tinha. Não sei se alguém tem uma observação adicional. Não? Então, posso escolher os votos, pessoal? Então, doutora Giovanna, com esse adendo que eu fiz, que eu não sei se vocês concordam, se quiserem fazer alguma ressalva, pode fazer no voto. Doutora Giovanna, então, doutor Rafael. Ao final, ele entrou na decadência, faça uma preliminar, com base na toda a fundamentação que ele fez do arbitramento, a fonte que ele deu para todos aqui, ele rejeitou essa preliminar e no mérito negou o provimento ao recurso.
Eu acompanho o relator, ele falou que vai fazer aquela ressalva lá e eu acompanho integralmente. Doutor Dornelas. Eu também acompanho o relator, presidente. Tá bom. Doutor Lisandro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas. Também acompanho, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, diante dessa alteração, pequena alteração que ele vai fazer. Então, ficou também esse item da pauta. Eu acho que, na verdade, agora a gente buscou toda a pauta de anteontem, na realidade, eu até falei ontem, mas essa pauta de anteontem, então, de 32 da pauta, ficou afastada a preliminar suscitada por unanimidade de votos. Por unanimidade de votos, afastada a preliminar suscitada e negar provimento ao recurso voluntário. Então, agora, o próximo... Dia 16/3. Oi? Essa pauta foi 16/3. 16/3, foi de anteontem, na realidade. Né? Eu tinha falado era de ontem, que tem coisa de ontem agora, na realidade. Mas esse 38 e 32 estão por encerrar no dia 16. Agora a gente vai, doutora Giovana, acho que é onde sua relatoria, que é da pauta de 17, esse sim é de ontem. E aí tem 45 da pauta, então, em apreciação. Metalúrgica FEI, parece que é imposto de renda pessoa jurídica ainda, mas é questão de penalidades e multa isolada a outros. A doutora Giovana pode detalhar aí o que é o processo. São 45 em apreciação. Eu vou fazer um resumo geral, porque o processo é simples, mas o andamento dele aqui foi bem enroladinho. É o seguinte, é um auto de infração de CSLL, o tributo mesmo, a contribuição de 97, e multa isolada por falta de recolhimento de estimativa da CSLL de 99 a 2002. Então, você tem um pedacinho de um ano de tributo e o restante é multa isolada. Quando chegou na DRJ, a DRJ reconheceu a decadência dessa CSLL de 97. E aí ficou só multa isolada e alterou um pouquinho. Uma das multas isoladas lá do calendário de 2000, ela reduziu um pouquinho. Então, ela deu um provimento parcial e restou no processo multa isolada de 99 a 2002. Quando chegou no CARF, o CARF foi e exonerou a multa isolada. E ela exonerou a multa isolada por concomitância com multa de ofício. Só que não tinha multa de ofício, porque não tinha tributo lançado, era só multa isolada. Aí, eu acho, não me lembro agora quem apresentou embargo, se foi, acho que foi a unidade de origem, procuradoria, embargou. E aí, quando embargou, teve um novo acórdão. E aí disse, não é concomitância. A causa do afastamento da multa isolada é porque ela não é aplicada após o encerramento do ano calendário. E aí manteve o provimento do recurso, o acórdão do CARF. Aí a Procuradoria entrou com recurso especial, foi para a Câmara Superior. Quando chegou na Câmara Superior, a Câmara Superior foi e disse, não, a multa isolada é cabível, mesmo após o encerramento do ano calendário. Então, a gente não vai discutir aqui se aplica multa isolada antes ou depois do encerramento do ano calendário, porque a Câmara Superior já entendeu que se aplica. E aí ela fez esse acórdão e disse que aplicava a multa isolada. Aí veio, acho que o contribuinte e embargou. Embargou por quê? Porque ele disse, olha, você decidiu isso, mas tem vários argumentos de defesa que não foram analisados pela Câmara Baixa. E aí ele reconhece essa omissão, mantém o acórdão dizendo, olha, a multa isolada é cabível após o encerramento do ano calendário e retorne os autos ao CARF para julgar os argumentos que não foram vistos no primeiro julgamento. Então, tudo isso, você imagina quantos acórdãos, aí só aí vão 5 acórdãos. Aí, em que ponto o processo chegou? O processo retornou da Câmara Superior para eu analisar justamente os outros argumentos de defesa acerca do cabimento da multa isolada. Então, eu vou para o relatório, mas essa parte todinha que eu cito emenda de embargo, eu vou tentar passar bem rápido, tá certo? Então, trato o presente de retorno de processo da Câmara Superior para julgamento de argumento de defesa que não foi visto lá em sede de recurso voluntário, não apreciado anteriormente. Então, aí eu cito, né, o comando do acordo da Câmara Superior retornando
E aí vem os fatos aqui. Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração de CSLL referente ao ano calendário 97, em razão de insuficiência de recolhimento, com multa de ofício. A multa de ofício foi só naquela contribuiçãozinha de 97 que caiu, né? Com multa de ofício e juros moratórios. No mesmo auto foi lançada a multa de ofício isolada por falta de recolhimento de estimativa referente de 99 a 2002, no percentual de 75%, e aí tem o fundamento jurídico. Como eu disse, o contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada parcialmente procedente, reconheceu a CSLL, a decadência da CSLL, aí quando ela derrubou a CSLL, derrubou a multa de ofício dessa parcela, por isso que não tinha concomitância de multa isolada com multa de ofício. E reduziu a multa isolada referente ao ano calendário 2000, em razão da alteração da base de cálculo, e reduziu o percentual da multa isolada de 75% para 50%, em razão de retroatividade benigna. Eu nem me lembrava disso, mas essa multa isolada já foi reduzida. E aí, quando chegou no CARF, a multa foi exonerada por concomitância, foi embargado, depois se reconheceu que não era por concomitância, era porque não podia ser aplicado após o encerramento do ano calendário. É interessante porque no meu voto, eu vou citar entendimentos do voto vencido, porque quando o CARF, na primeiro julgamento, derrubou a multa isolada, teve um voto vencido. E esse voto vencido eu aproveito alguns dos fundamentos dele. Então, tem a Procuradoria interpôs recurso especial, conseguiu reverter a situação, foi julgado no CARF, que restaurou a multa isolada e devolveu para a gente. Então, já estou aqui no processo, foi então devolvido ao CARF para novo sorteio no âmbito da primeira sessão para exame das matérias não apreciadas. É o relatório. Então, vamos lá. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Conforme relatado, o processo retornou da Câmara Superior para o julgamento dos argumentos de defesa não apreciados. Isso porque o colegiado, ao acatar o argumento contribuinte no sentido de não ser possível o lançamento da multa isolada após o encerramento do ano calendário, na hipótese de apuração da contribuição em montante inferior às estimativas adimplidas, deixou de analisar as demais razões de defesa em razão de sua desnecessidade. Tendo a primeira turma da Câmara Superior restaurado as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativa, pois entendeu que a multa isolada se aplica, ainda que apurada saldo negativo ou prejuízo fiscal no ano calendário, devolveu o processo para julgamento. É de se ressaltar que a preliminar de nulidade já foi apreciada. Assim, o cerne do litígio, que era justamente esse nosso cabimento da multa isolada, lá que ele tinha. Ele disse que apurou prejuízo. Assim, o cerne do litígio diz respeito aos argumentos de defesa que contestam a apuração da base de cálculo da estimativa. A recorrente repisa os argumentos da impugnação e questiona a inclusão de algumas receitas financeiras na base de cálculo estimada. Argumenta que o acórdão recorrido equivoca-se ao afirmar que não é possível a dedução ou ajuste de qualquer valor dos rendimentos nominais auferidos, tampouco de se realizar compensações de eventuais perdas em fundos diversos, pois não se trata de dedução ou compensação, mas sim de estorno. Isso é porque a estimativa mensal, né, a multa isolada sobre a estimativa mensal que deveria ter sido recolhida, o auditor fiscal ele incluiu umas receitas financeiras. Aí lá na impugnação ele disse, não, isso aqui é compensação, eu tive prejuízo no final do ano. Já no recurso voluntário ele muda a argumentação e diz que o que ele quer deduzir mês a mês era um estorno, que a autoridade fiscal deixou de deduzir esse estorno da receita financeira dele. Aduz que o estorno é um erro e sobre tal não pode recair tributação. Acrescenta que os valores lançados nas contas de receita na contabilidade só são tributáveis enquanto representam ingresso de receita. Argumenta o contribuinte que os agentes fiscais apuraram os valores das demais receitas a serem incluídas na base de cálculo da CSLL em cada mês, com base nos valores lançados a crédito nas respectivas contas de receita, desprezando inadvertidamente os estornos, lançamentos a débitos contidos nessas mesmas contas contábeis. A possibilidade de se deduzir determinados valores das receitas financeiras para fim de apuração da base de cálculo estimada da CSLL não é fato novo surgido em série de impugnação. No curso do procedimento fiscal, desde o início lá, na unidade de origem, o contribuinte foi intimado a esclarecer valores lançados a débito na conta contábil referente a receitas financeiras.
tendo o contribuinte declarado que se tratava de um ajuste à renda real sujeito à tributação, pois o rendimento dos fundos de resgate de aplicação foi inferior ao já escriturado e reconhecido como receita nos meses anteriores. Aí transcrevo aqui um trecho do TVF, que eu vou ler aqui. Valores de receitas financeiras escriturados, mas não computadas na base cálculo. Efetuou escrituração, lançamentos adeptos na conta de receita denominada rendimento de depósito a prazo fixo, alterando o resultado da conta e passando a reduzir o valor das receitas financeiras consolidadas nos balancetes de verificação. Em resposta à intimação relativa ao ano 99, alega ter realizado um ajuste à renda real sujeita à tributação, pois o rendimento dos fundos no resgate de aplicação foi inferior ao já escriturado e reconhecido como receita nos meses anteriores. Então, na verdade, ele primeiro disse que foi um ajuste, porque chegou no final do ano o rendimento não foi aquele que ele tinha dado no mês, isso lá no procedimento fiscal. E aí ele vem que... Aí cumpre aqui ressaltar novamente que a expressão rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras contida na legislação refere respectivamente a rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa e ganhos líquidos em operações realizadas no mercado de renda variável. Isso é o tipo de rendimento, né, como já distingui anteriormente. Ocorre que, para fim de apuração da base cálculo da estimativa de CSLL, em se tratando de rendimentos decorrentes de aplicação em renda fixa, que é o caso afeito ao contribuinte, não há previsão legal de dedução ou ajuste de qualquer valor dos rendimentos nominais oferidos, tampouco de se realizar compensações de eventuais perdas em fundos diversos. E por isso o auditor fiscal fez o lançamento. É de se observar que esses valores lançados a débito na conta contábil, rendimento de depósito a prazo fixo, foram objeto de intimação, tendo a recorrente justificado como ajustes em razão de perdas posteriores. O auditor fiscal justifica a desconsideração dos valores debitados na conta por se tratar de rendimento de aplicação de renda fixa, não cabe dedução. Veja que o contribuinte fez o ajuste porque constatou perdas a posteriori, mas a apuração da estimativa é mensal, não podendo ser levada a efeito perdas em períodos distintos daquele em que foi apurada a receita financeira. Há de se respeitar os pedidos de apuração mensal. Em sede de impugnação, o sujeito passivo altera sua justificativa para lançamentos a débito na conta de rendimentos financeiros e diz tratar-se de estorno. Com efeito, se se tratasse de estorno, caberia exclusão desses valores da base de cálculo, para fins de apuração da estimativa. Entretanto, a alegação da recorrente não se fez acompanhar de provas, tais como extratos bancários que demonstrassem se tratar de estorno e não de despesas financeiras ou perda no investimento. Nessa linha se posicionou o ilustre relator do voto vencido no acórdão do CAF, ou o primeiro, né, que tinha afastado a multa. Então, eu vou reproduzir aqui um trecho. No que diz respeito às pretendidas deduções das contas de receita financeira, assiste razão recorrente no sentido de que eventuais equívocos de escrituração são corrigidos mediante os devidos estornos. De qualquer forma, ainda que se tome o enunciado como estorno, também é assente que o lançamento contábil, qualquer que lhe seja a natureza, há de estar lastreado em provas. Contudo, o contribuinte não produziu as devidas demonstrações externando as aplicações de renda fixa. Enfim, desta feita, a recorrente não logrou êxito em comprovar que os valores lançados a débito, ele não trouxe nada para comprovar esse estorno. Na conta contábil referente a receitas financeiras de renda fixa, referem-se a estornos. Há de se concluir pela correção dos valores apurados pelo fisco. A autuada também contesta a decisão de piso, quando consignou que, para compensar a CSLL, havia de comunicar à Receita Federal, porque depois ele diz, não, teve um pedaço aí que eu compensei a estimativa, né, porque ele está vendo base de cálculo estimativa, ele teve um valor que foi compensado. A autuada também contesta a decisão de piso, quando consignou que para compensar a CSLL havia de comunicar à Receita Federal através de formulários ou declaração, e defende que, conforme a RDIPJ, já estou demonstrado no recolhimento a maior de CSLL ao final do ano e passiva de compensação com valores eventualmente devidos nos períodos base seguintes, sem necessidade de qualquer procedimento administrativo quando compensado com a CSLL. O que ele quer dizer é que aquelas estimativas que ele calculou, em alguns meses ele teve pagamento a maior e que ele teria feito essa compensação, que não precisava de formulário, porque a decisão de piso disse, você podia até ter compensado, mas tinha que ter formulário, ter feito requerimento à Receita Federal por formulário.
né? Aí ele diz que não precisava, ele contesta essa questão aqui e diz que houve compensação. Argumenta recorrente que os agentes fiscais ignoraram a compensação realizada em 29 de fevereiro de 2000, referente a janeiro de 2000 no valor de tanto, e em março, referente a fevereiro de 2000 no valor de 1.000 e pouco, valores extras legítimos provenientes de saldo de declaração, sob o fútil argumento de que não haviam sido informados na DCTF, embora não neguem o fato de terem sido informados na DIPJ, assim como também não questionam a legitimidade ou legalidade do crédito compensado, olvidando-se de verificar a existência de crédito, aspecto material para alegar o descumprimento de obrigação quanto às informações prestadas, aspecto formal, contrariando, inclusive, o artigo 14 da IN 21, de 97, vigente à época. No que concerne ao tema, tem-se que a compensação poderia ser realizada com tributos de mesma espécie, sem necessidade de comunicação ou autorização do fisco. Nesse ponto, assiste razão à recorrente. Todavia, essa compensação tem que estar escriturada nos livros fiscais de área e razão, normalmente no caso da recorrente que apura o imposto de renda pela sistemática do lucro real e tem a obrigatoriedade de escriturar esses livros. Não obstante a recorrente alegar ter compensado o saldo da CSLL com períodos subsequentes, não faz prova desta alegação nos autos. Não trouxe escrita contábil com devido destaque para os lançamentos que comprovariam a compensação. Nesse sentido, transcrevo trecho do voto vencido, também na acórdão tal do relatório José Sérgio Gomes. Então, ele vem aqui e diz que o que se exige, isso sim, é o encontro de contas, encontre-se na escrituração comercial ou fiscal. Isso, ele falando com essa relação da alegação de compensação. Ainda que a empresa esteja desobrigada da escrita, como acontece nas hipóteses de opção pelo regime de tributação do lucro presumido ou do simples, sendo que, neste caso, o livro caixa faz-lhe às vezes. Ou seja, ele está dizendo, mesmo nesse caso, teria que ter essa compensação no livro caixa. No caso, indispensáveis os registros contábeis da alegada compensação ou ainda a expressão deste direito em balanços ou balancetes, mesmo porque se trata de contribuinte sujeito ao lucro real, para o qual exige a lei contabilidade regular. A recorrente nada apresentou nesse sentido, quer ao longo da fiscalização, ou com a peça impugnatória, ou ainda com recurso voluntário. A recorrente reitera os argumentos trazidos em sede de impugnação, bem como informa que eles se encontram embasados na documentação já apresentada na primeira instância, lá na DRJ, tá? Já que o recurso voluntário não fez juntar novos documentos. Os documentos anexados à impugnação são planilhas com a composição da CSLL para cada ano calendário autuado, nos quais o contribuinte apresenta os valores informados, aquilo que foi considerado pela RFD e a revisão da base ao final de cada planilha, informa aquilo que, do seu ponto de vista, teria sido apurado erroneamente pela autoridade fiscal, sem, contudo, trazer documentos para lastrear suas afirmações. De fato, a autuada não traz provas hábeis e idôneas para comprovar a efetiva compensação da base negativa da contribuição social ao final do período. É importante frisar que não se trata aqui de compensações de estimativas recolhidas ao longo do ano com base em balanço e balancete de suspensão, tendo em vista que estas já foram devidamente informadas pelo recorrente. Trata-se de compensação propriamente dita, como se extrai do quadro constante do recurso voluntário. Isso aqui é o recurso dele. Então, essa compensação aqui de balancete de suspensão de novembro e dezembro, ele já havia sido contabilizado, ele já fez, isso aí foi aceito, é compensação efetiva, né? É de se notar que a recorrente faz a devida distinção entre os valores que deixaram de ser recolhidos em razão de balancete, suspensão, redução e a compensação propriamente dita. Para compensar a estimativa de CSLL com a base negativa do ano anterior, não era necessário o preenchimento de formulários, mas resta indispensável a escrituração dos livros contábeis. A recorrente não logrou êxito em comprovar que efetivou a compensação das estimativas, logo não há qualquer ajuste a ser feito nas bases de cálculos. A recorrente aborda aí no terceiro ponto, que ensejaria ajuste no cálculo da base estimada da contribuição para efeito de multa isolada, que diz respeito às devoluções. O que ele quer dizer é que a nota fiscal, quando ele apurou a receita, ele teria colocado pelo bruto, na hora de ter o estorno, ele fez pelo líquido, então daria uma diferença aí em relação à receita mensal. Aí ele diz, afirma a contribuinte, notadamente, tanto o contribuinte na DIPJ original quanto os agentes nas verificações obrigatórias
equivocaram-se ao considerar o valor de devoluções pela conta contábil, cujo resultado está líquido do ICMS, resultando em pagamentos indevidos ou a maior em todos os meses do ano calendário, conforme demonstrado. Aí eu venho aqui, o pagamento de estimativa para as pessoas jurídicas que apuram o imposto de renda com base no lucro real está contido no artigo tal, da 9430, e estipula a aplicação de um percentual sobre a receita bruta mensal para fins de cálculo da base estimada. Apesar do artigo, em sua redação vigente à época do lançamento, não citar expressamente a dedução das devoluções, vendas canceladas e descontos incondicionais concedidos, este já era o procedimento da fiscalização. Aí eu mostro porque teve uma alteração na lei e, de fato, você teria que descontar as devoluções. Nessa toada, a recorrente questiona que as devoluções descontadas para fins de apuração da receita bruta encontravam-se líquidas de ICMS, ou seja, o valor do ICMS tinha que ser retirado também daquele valor de receita bruta. Ou seja, deveria ter sido realizado o abatimento pelo valor total da devolução. Todavia, se o lançamento das devoluções foi efetivado pelo valor líquido, pode ser pelo fato de que na conta em questão os valores de receita também já se encontravam líquidos de ICMS, sendo o tributo controlado em contas em separado. O contribuinte deveria fazer prova de que a receita foi contabilizada pelo valor bruto, enquanto que as devoluções ocorriam pelo valor líquido, o que, a princípio, mostra-se um contrassenso. De toda forma, o contribuinte também não faz prova de que contabilizou pelo valor líquido, limitando-se a apresentar planilha com valores que entende estar incorretos. Poderia ter apresentado as notas fiscais referentes às devoluções e a respectiva contabilização no livro-razão. Sendo assim, trata-se de mais uma alegação desprovida de prova. A recorrente traz outras alegações de apuração incorreta por parte da autoridade fiscal, mas todas desacompanhadas de provas que demonstram a improcedência do lançamento. É de se ressaltar que o lançamento, ele coloca uma planilha do que ele entende que seria correto. É de se ressaltar que o lançamento da multa isolada por falta de recolhimento estimativo mensal se baseou nas próprias declarações do contribuinte e em sua contabilidade. Ao ser fiscalizado, alega erros de preenchimento nas DIPJ, mas não comprova esses erros com documentação hábil e idônea. Aceitar essas declarações seria o mesmo que aceitar uma retificação delas após o lançamento de ofício, sem que o contribuinte precisasse demonstrar os valores apurados. Portanto, após a alteração promovida pela decisão em primeira instância, mostra-se correta a apuração da base de cálculo estimada realizada pela autoridade fiscal. Por tudo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário e do contribuinte no que concerne a matéria devolvida pela Câmara Superior, para análise por este colegiado. É como voto. Alguma dúvida, pessoal, no esclarecimento? Acho que o voto foi bem dado, a doutora Giovana leu o voto, né, por inteiro, isso facilita, que a gente não tem muita dúvida quanto a trechos. Então, eu vou colher os votos, tá, pessoal? Se ninguém tem dúvidas, doutor Dornelas. Acompanha a relatora. Doutor Lisandro. Acompanha a relatora. Doutor Lucas. Acompanha a relatora. Doutor Rafael. Com a relatora, presidente. Doutora Mauritânia. Com a relatora, presidente. Doutora Bárbara. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, item 45 da pauta. Ficou por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Agora a gente está com... Deixa eu só ver. Amanda? Sim, presidente. Como é que está o seu tempo aí, para saber se a gente tem que interromper a gravação ou não? Até às 6. Então, acho melhor a gente interromper, né, pessoal? Pode interromper a gravação, mas a gente volta para fazer os dois que estão faltando.